Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de matemática na companhia do professor Wellington? Aula de hoje de número 94. E na aula de número 94, nós estaremos estudando os quadriláteros. Lembra que recentemente, até a aula anterior, nós estudamos os triângulos. Agora vamos para os quadriláteros. Se você conseguiu entender e compreender bem os triângulos, não terá muito problema em entender aqui os quadriláteros, porque a base de raciocínio é praticamente a mesma. Então vamos a eles. Os objetivos propostos para essa aula serão classificar quadriláteros quanto ao número de lados e se são paralelos, então a quantidade de lados paralelos que a gente tem no quadrilátero. Estabelecer relações quanto às medidas dos ângulos internos de quadriláteros. Então, os ângulos internos do quadrilátero, nós vamos fazer aí algumas relações quanto a eles, tá? Você já aprendeu que um quadrilátero é um polígono de 4 lados. Isso nós já sabemos. Então, está lá o quadrilátero, nosso polígono, ele tem 4 lados, ele tem 4 ângulos também, 4 ângulos internos, 4 ângulos externos, está lá ele. E os vértices do nosso quadrilátero são sempre representados com letra do nosso alfabeto, letras maiúsculas, esses são os vértices. No caso da imagem representada aqui, então vértice A, vértice B, vértice C e vértice D. Estão ali os 4 vértices do nosso quadrilátero. E os lados? Quais são os lados do nosso quadrilátero? Lado AB, BC, CD e o AD ou DA, tanto faz. Normalmente a gente coloca em ordem alfabética, do menor para o maior, sempre na ordem alfabética, tá? E os ângulos internos, os ângulos que estão dentro do nosso quadrilátero, nós temos aqui o ângulo A, o ângulo B, o ângulo C e o ângulo D, sempre com essa espécie de acento circunflexo em cima dele. E por fim, os ângulos externos aí do nosso quadrilátero. Então, os ângulos externos são os ângulos E, F, G e H. Nós prolongamos aqui o segmento do lado do quadrilátero para poder fazer o ângulo dele, tá? Sempre no mesmo sentido. Nesse caso, foi prolongado o lado aqui do quadrilátero no sentido anti-horário. Ok, pessoal? Então estão lá os ângulos externos agora, E, F, G e também H. Temos as diagonais, 2 diagonais, nossos quadriláteros sempre têm 2 diagonais, que são elas, a diagonal AC e a diagonal BD. Então tá aqui a gente viu aí algumas coisas aí sobre os quadriláteros que serão bem importantes no decorrer do nosso estudo. Os quadriláteros que possuem lados opostos paralelos, eles são denominados de quadriláteros notáveis. Então, são quadriláteros especiais que a gente chama de notáveis. Quem são eles? Aqueles que possuem lados opostos paralelos. De acordo com o número de pares de lados opostos paralelos, o quadrilátero pode ser um trapézio, por exemplo, ou ele pode ser um paralelogramo. Então vejam só, trapézios e paralelogramos. Começando com o trapézio. Trapézios são os quadriláteros que têm somente um par de lados opostos. Então, somente um par de lados opostos que são paralelos, pessoal. Então, olha só esse nosso exemplo. O nosso trapézio A, B, C e D. Quais que são os lados paralelos dele? O lado AB paralelo com o lado DC. Lembram dessa simbologia, desse sinal? Com essas 2 barras um pouco inclinadas, que significa paralelismo. Então, os lados paralelos, AB e CD. Se um quadrilátero não tiver um par de lados paralelos, ele deixa de ser um trapézio. Vamos ver essa outra figura. Será que essa figura aqui é um trapézio? Sim, é um trapézio sim. Esse lado EH é paralelo a esse outro lado FG. Ele só está de lado, como se eu tombasse aqui a figura, o nosso trapézio. E por fim aqui um outro quadrilátero que também é um trapézio, só que
virou ele aqui como se virasse de ponta cabeça. Ele tem também dois lados paralelos, dois lados opostos paralelos, que é o lado aqui IJ e LK, este paralelo a esse. Então ele tem que ter dois lados que são paralelos e esses dois lados têm que ser opostos, assim que vai caracterizar um trapézio. E agora os paralelogramos. Os paralelogramos são quadriláteros que têm dois pares de lados opostos paralelos. O trapézio tinha um, enquanto que no paralelogramo são dois. Então os lados opostos têm que ser paralelos, os dois pares. Então vamos lá. Aqui está o exemplo do nosso paralelogramo, onde o lado AB é paralelo ao lado CD ou DC, tanto faz. E também aqui o lado AD é paralelo ao lado BC. Então os lados opostos, todos os lados opostos de um paralelogramo, eles são paralelos. Então ele é completamente paralelo daí. Então olha só, o lado AB com o lado DC e o lado AD com o lado BC. Esse outro aqui, será que é um paralelogramo também? Sim, é um paralelogramo também. O lado IJ paralelo ao lado LK e J paralelo a LK. Então está lá, IJ e LK. E também temos os outros lados opostos que são paralelos. O lado IL paralelo ao lado JK. Então está aí, ó, condição de paralelismo nos lados opostos, caracterizando o nosso paralelogramo. Paralelogramo, esse outro paralelogramo é um retângulo. Então quer dizer, professor, que todo retângulo é um paralelogramo? Exato. E na última figura um quadrado. Todo quadrado também é um paralelogramo. Então aqui o lado NO é paralelo ao lado QP. Assim como o outro lado, né? Os outros lados opostos, o lado NQ paralelo ao lado OP. E aí caracterizou para nós os três tipos aí de paralelogramos. Outros quadriláteros. Se o quadrilátero não tem nenhum par de lados opostos que sejam paralelos, não recebe nenhum nome, nenhuma nomenclatura especial. Essa nomenclatura significa um nome. Então ele não tem nomenclatura especial alguma. Então aqui a gente pode ver alguns quadriláteros, são todas figuras com quatro lados, porém não tem lados paralelos opostos. Então isso aí deixa de ser aí um quadrilátero notável, passa a ser um quadrilátero qualquer daí. Não é mais um quadrilátero notável. Soma das medidas dos ângulos internos de um quadrilátero. Vocês lembram que a soma dos ângulos internos de um triângulo resultava em 180 graus. E agora, qual será que é a soma dos ângulos internos de um quadrilátero? Então vamos lá. Soma das medidas dos ângulos internos de um quadrilátero. Assim como fizemos com os triângulos, é possível fazer um experimento com o modelo de quadrilátero de papel. Então lembra que nós pegamos um triângulo, cortamos as pontas, depois juntamos e encontramos os 180 graus? A mesma coisa vai acontecer aqui no quadrilátero. E para isso, prezado aluno, vocês precisarão papel, tesoura, lápis de cor e cola, se necessário. Se não tiver cola, não precisa, mas papel, tesoura e lápis de cor essencial aí, tá? Então vamos lá. Tempinho aí para vocês arrumarem o material, pausa o vídeo, vai lá e procura o material. Então, primeiro caso, em uma folha de papel, que você já procurou, já está com ela em mãos, desenhe um quadrilátero qualquer tipo, pode ser um quadrado, um retângulo, um paralelogramo, um trapézio ou qualquer tipo de quadrilátero. Tem que ter quatro lados, senão não vai dar certo. Depois vamos recortá-lo, vamos fazer assim, ó, um esboço. Desenhou o quadrilátero, recorta ali no meio, deixa só o quadrilátero lá, só essa figura do meio aí que nós vamos precisar dela, tá ok? Segundo, pintar cada ângulo interno da figura de uma cor diferente, não pode ser iguais. Então aqui nossa gravura, aqui no nosso desenho,
laranja, vermelho, azul e verde. Pinta cada canto desse daqui, faz uma espécie ali de um setor circular, pinta cada um de uma cor diferente, ok? Então esse é o nosso segundo passo. Vai pausando o vídeo e vai fazendo cada um desses passos, certo? Terceiro, recorte o quadrilátero em 4 partes, de modo que cada uma contenha apenas um dos ângulos internos. Como assim, professor? Então vejam só. Você pega e recorta mais ou menos assim. E cada uma das 4 partes tem que ter um dos ângulos internos que você pintou de uma cor diferente. Então, modelo aí de como cortar. Pode cortar reto assim, em cruz ou em X, tanto faz que vai dar certo. Quarto passo. Reúna os pedaços recortados de modo que os 4 ângulos pintados fiquem no centro, muito parecido com o que a gente fez com o triângulo lá. É parecido, é praticamente a mesma coisa, praticamente igual. Observe que os ângulos formados pelas 4 cores têm medidas igual a 360 graus. Lá no triângulo, quando nós juntávamos todos eles, dava 180 graus, o ângulo raso. Aqui no quadrilátero vai dar uma circunferência completa, ou seja, 360 graus. Então, corresponde ao ângulo desta volta completa aí. Olha só, juntando os 4 pedaços, formou um círculo completinho. E é isso que vocês vão perceber, vocês fazendo a atividade aí na casa de vocês. Espero que tenham pego o material, recortado, juntado ele e fazendo as pausas no vídeo aí, porque é necessário fazer as pausas para fazer cada um dos passos que eu fui falando a vocês. Certo, pessoal? Espero que tenha dado certo. Com isso, a gente descobriu, a gente encontrou e tirou todas as dúvidas que a soma dos 4 ângulos internos do quadrilátero resulta em 360 graus. 360 graus. Então, vejam só. Qual a medida do ângulo representado por x? Um exercício aqui para nós. Sabemos que se somarmos esses 4 ângulos internos aqui, resultará em 360 graus. Então vamos somar todos eles. Olha lá, x mais 135, x mais 135, 60 mais 120, está lá, 60 mais 120, resulta em 360. Somo 135 mais 60 mais 120, 315. 315 que está somando, passa para o outro lado subtraindo. Portanto, a medida de x é o resultado de 360 menos 315, resultando em 45 graus. Então, 45 graus a medida do x. Perfeito? Espero que tenham compreendido esse primeiro exemplo aqui. Espero que sim aí, pessoal. Segundo exemplo, segundo exercício. Determine a medida de cada ângulo interno da figura a seguir. Então, temos que encontrar a medida de cada um destes 4 ângulos que aqui estão. Como que nós vamos fazer? Somar todos eles e a soma aí dos 4 ângulos internos deverá resultar em 360 graus. Então, somamos lá. 4x mais 3x mais 2x mais x mais 10, que é o que aqui está em vermelho. E isso vai nos dar 360 graus. Vamos lá, somando todos os valores com x. 4x mais 3x, 7x. 7x mais 2x, 9x. 9x mais x, 10x. Esse 10 que está aqui sozinho passa para o outro lado, para o segundo membro da igualdade, como negativo. Então, 10x igual 360 menos 10. 360 menos 10, 350. O 10 que estava multiplicando passou dividindo. O valor do x igual a 35 graus. Encontramos o x, mas ele pediu que determine a medida de cada ângulo interno. Não só descobriu o valor da incógnita x, eu tenho que saber o valor de cada um desses ângulos. Então tá. Então, primeiro, esse aqui do canto inferior direito.
2x vai ser quanto? X é 35. 2 vezes 35, 70. Então, este do canto inferior direito, 70 graus é o ângulo dele. O próximo, esse canto superior direito aqui, 3x. Se o x é 35, 3 vezes 35, 105. Portanto, este ângulo aqui, o superior direito, 105 graus. Vamos para o próximo. Esse superior esquerdo, 4x, 4 vezes 35, que é o valor de x, e 4 vezes 35, 140. 140, esse ângulo superior do lado esquerdo. E por fim, o nosso último ângulo, esse inferior esquerdo aqui, que é x mais 10. X mais 10 vai ser quanto? 35, que é o x, mais o 10, 45. Portanto, encontrado aí os 4 ângulos da figura. 70, 105, 140 e 45 graus. Somando todos eles, vai dar o 360 graus sem problema algum. Beleza, pessoal? Espero aí que tenham entendido e compreendido mais essa questão. Bom, finalizando agora, vamos fazer essa aqui no quadro de giz. Vamos lá? Então, o que nós temos aqui? Quais os valores de x, y e z? Os mais tranquilos de fazer é o y e o z. Por quê, professor? Bom, se a gente encontra o x, é só ver o quanto que falta para 180. É ou não é? Basta fazer isso. Então, encontrando o x aqui, que são os ângulos internos, esse quadradinho com um ponto representa quantos graus mesmo? 90 graus. Então, teremos 3x mais 2x mais x, somando todos os internos, 3x mais 2x, 5x, mais x, 6x, mais o 90 que está aqui, porque nós temos que somar todos os ângulos internos, mais 90. E a soma de todos os ângulos internos terá que resultar em 360 graus. Perfeito. Então, teremos 6x igual a 360 menos 90. 6x será igual a 360 menos 90, isso vai nos dar 270. O 6 que está multiplicando, passo para o outro lado dividindo. 270 dividido por 6, isso aqui vai dar 4. 27 por 6, 4. 4 vezes 6, 24. 24 para 27 sobra 3. Abaixo 0, 30. Então, teremos aqui 5. Então, 6 vezes 45 é o 270. Encontramos o valor do x. Então, o x que aqui está é 45 graus. Se eu encontrei o valor de x, quanto que vai ser o z? Se eu tenho 45 para 180, quanto que falta? 135. Portanto, o nosso z será 135. Se eu somar 45 com 135, teremos aí 180 graus. A mesma coisa aqui em cima. Só que agora eu tenho 2x. 2 vezes 45, 90. Então, este lado aqui, 90. Com o y do outro, para somar 180, 90 também. Então, y igual a 90. Encontrado x, 45, o y, 135 e por fim, o z, 135 e por fim o y, que nos deu 90 graus, ok? Vamos para o próximo. Então, o próximo, encontrar os valores de A, B, C, D, X e também do Y. Vamos lá, encontrar todos os valores que aqui estão. Bom, vamos lá.
Fazendo com o que nós já sabemos e com o que nós já aprendemos, o que nós podemos visualizar de cara aqui. O ângulo A e o ângulo B, eles são ângulos opostos pelo vértice ao 105 e ao 75. Lembram lá quando a gente aprendeu ângulos opostos pelo vértice? Que tinha lá ângulos correspondentes, colaterais internos, colaterais externos, colaterais internos, ângulos que eram alternos internos, alternos externos, tudo aquilo daquela aula passada. Então, essa é a base para nós fazermos isso. Ângulos opostos pelo vértice são congruentes. Congruentes é o sinônimo de igual ali para a geometria. Portanto, o nosso A é o 105 graus e esse 105 graus é um ângulo obtuso. Sempre que nós temos num paralelogramo, vamos encontrar um par de ângulo obtuso e um par de ângulo agudo. O outro ângulo, que está aqui embaixo, o ângulo B, que é oposto pelo vértice a 75 graus. Então, o B também é 75 graus. Temos aqui o ângulo agudo e também o ângulo obtuso. E a soma do agudo com o obtuso sempre tem que fechar em 180 graus. E se eu somar o 105 com o 75? 180 graus. Beleza, tá dando certo. Agora, para encontrar aqui o C, o D, o X e o Y, tranquilo, pessoal. Os nossos ângulos obtusos medem 105. O C e o Y são obtusos, portanto, o C é 105. E os ângulos agudos são 75. Se o 75 é aqui um ângulo agudo e o D também nos dá um ângulo agudo, então o ângulo D também é 75 graus. Opostos pelo vértice, o X é oposto pelo vértice ao D, então ele é congruente. O X também será 75 graus, assim como o Y é oposto pelo vértice ao C. E o C era 105, o Y também será 105 graus. Então, encontramos os 6 ângulos ali que ele pediu para que nós encontrássemos. Certo, sétimo ano? Espero que tenham compreendido a aula de hoje e para que vocês consigam entender melhor e verificar como que está a aprendizagem de vocês, extremamente importante fazer as atividades propostas. Com elas vocês aprendem muito mais e vão treinando aí o seu conhecimento. Agradeço a participação de todos e até a próxima aula.